Fala, galera do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto com o professor Lucas, aqui junto comigo. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, em nome da Secretaria de Educação. Aula 90, vamos fechar aí aquela duplinha Conferência de Berlim 2, agora. E, vou fechar aí 5 aulas seguidas junto com vocês aí. Essa é a minha última aula e muito feliz aí de ter participado dessas 5 aulas junto com vocês, esse momento, para a gente discutir um pouco esse tema sobre imperialismo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, assim como eu aprendi muito com vocês. Antes eu vou passar para vocês dois assuntos muito importantes, 2 recadinhos. Primeiro, vocês lembram daquele link da presença? Não há mais. Agora, a atividade obrigatória é quem dá a presença para vocês. Temos, enfim, no Paraná todo, alunos que assistem às aulas pela televisão e que utilizam o material impresso do colégio. Eu não tenho outra palavra que não seja parabéns. Está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, fazer um convite de coração, venha conhecer esse universo pedagógico digital chamado Aula Paraná. Uma experiência fascinante para todos vocês. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobre as mangas. Agora acertei também, né? Aperte o cinto, embarque nessa. Eu vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Primeiro, identificar os acordos bilaterais da conferência. Bilaterais, né, professor? Entre os países, né? Isso, bom também. Da Conferência de Berlim. Próximo, reconhecer as consequências imperialistas da Conferência de Berlim em território africano. Muito bom. E aí, professor? Bom, na aula passada vocês viram comigo. Primeira aula da conferência, comentei da ata, está na internet, está fácil, coloquem lá. Aquele absurdo de Congo Livre, ironicamente, como uma propriedade do rei Leopoldo II. Os acordos de interesse e os motivos que levaram à realização. Na aula de hoje vocês vão ver as fronteiras artificiais. Eu coloco aqui, como diz o outro, na minha conta, os chamados conflitos étnicos, que nós vamos discutir um pouco sobre isso. Eu trouxe para vocês algumas fontes, algumas questões relacionadas a isso e alguns estudos sérios de historiadores que estão na internet, bem bacana, que publicaram artigos e tal, falando que esses conflitos étnicos não são de origem imperialista. Na verdade, são explorados e aproveitados por poderes políticos atuais, mas é um tema complexo, poxa, vai dar uma discussão bacana para todos nós entendermos o que é um conflito étnico, né, professor? Etnia é uma questão de grupo social, então é um conflito entre grupos? Isso, bom também. E aí, professor? Agora que vocês são os historiadores da nossa aula, vou fazer um convite para vocês analisarem junto comigo essa imagem. O que vocês estão vendo? Embarque nessa. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? O Márcio dando aquele foco com a gente aqui no slide. É o Dr. Octopus versão imperialismo? Não, essa foi boa, muito boa. Mas é o Dr. Octopus versão o quê? Não, não é o Dr. Octopus. É Inglaterra, né, professor? Está escrito em inglês ali, né? Tá bom. E aí, o que representa essa cabeça com tentáculos pegando quais regiões? Ó, professor, parece o Egito ali, ó, tá escrito, ó. Bom. Parabéns. Olha o Canadá ali, ó, a Índia. O que ele está pegando ali? Austrália? O que é? Nova... Não dá para ler muito bem, né, galerinha? Vocês me ajudem aí. Gibraltar, Estreito de Gibraltar, aqui em cima. Olha que beleza. Então, a Inglaterra dominando várias regiões. O que é isso, professor? Agora eu trago para vocês a problemática. A problemática da aula é entendermos que relação tem essa imagem mais ligada a uma ideia da Inglaterra dominando várias regiões, né? A África, Índia, América do Norte, desculpe, Canadá. Mas e agora? Who is absent? Is it you? Olha só, é um pôster de recrutamento da Primeira Guerra Mundial de 1915. Olha esse senhor. A tradução é, quem está ausente? É você? Atrás de uma fila de soldados ingleses. E esse senhor, com a bengala, apontando, né? Aquela coisa assim, é você que não está participando aí da Primeira Guerra Mundial, cara? Quem é que está fora aí do alistamento? Que relação poderíamos entender ou estabelecer entre essa imagem anterior? Quem é esse senhor, professor? Com a bandeira, inclusive, da Inglaterra no peito aqui, ó.
Então, ele é o John Bull. Eu também não sabia. Vamos estudar junto comigo. E seus tentáculos. A primeira imagem é o John Bull, é o mesmo senhor. Ele é uma personificação nacional, ele não existe, é um desenho. Ele foi criado por um senhor chamado John, em 1712, John Arbuthnot. Por isso, talvez, Arbuthnot. Talvez por isso o nome dele é John, né? Porque é Bull, também não sei, né? Bull. Não sei, juro que eu não sei. Porque John Bull, em 1712, foi criado. Ele é uma espécie de uma personificação. Ele representa a Inglaterra. Eu até termino esse slide comentando da seguinte maneira. Ele está para a Inglaterra, assim como o tio Sam está para os Estados Unidos. Aquele senhor com aquela cartola grande, né? Inclusive muito utilizada, né? Na Segunda Guerra Mundial, para recrutamento dos soldados americanos, mais ou menos semelhante ao que o John Bull está fazendo aqui. O John Bull é o tio Sam, só que no caso, inglês. Olha que interessante. No caso, a primeira imagem do John Bull, com seus tentáculos, ele é representado naquele contexto imperialista, como a Inglaterra como se fosse um polvo dominando várias regiões do mundo. A cabeça do polvo é John Bull, representando, no caso, a Inglaterra. Em 1880, agora vamos para o nosso primeiro tema, fronteiras artificiais. Os europeus ocupavam apenas 10% do continente africano, em 1880. Olha que coisa. Interessante que, pós-Conferência de Berlim, dá um salto no número, né, de domínio europeu dentro da região da África. Em 1900, já eram senhores de 90%. De 10% em 1880, em 20 anos foram para 90% do território dominado pelas potências europeias. Esse novo mapa fixava fronteiras artificiais, misturava culturas, línguas, separando povos que tinham grandes identidade cultural, o que contribuiu para a eclosão, o início de várias guerras entre os povos africanos. Por quê, professor? Vamos imaginar, vamos ver se eu tenho aqui um mapa, pronto, está aqui o mapa, 1880, olha como é que a região neutra é a que está em cinza, olha a região de 1913, praticamente totalmente dominada, quase 90% dominada pelas potências europeias. Esse desenho dessa região está anexando territórios que tinham outros povos de outras línguas africanas. Pensa no Egito. Olha o Egito. Esse é a região do Egito em 1880. Olha como que ele ficou, a parte... que cor é essa? Um rosa meio creme, quase, né? Hein, galerinha do 8º ano? Um creme, né? Essa é a região dominada pela África. O Márcio está me ajudando aqui no estúdio com vocês, ó, com a minha mão aqui apontando. A parte africana, a África do Sul, dominada pela Inglaterra, essa região também dominada pela Inglaterra e essa aqui também. Aqui está o Egito. Olha como é que ele era, ó, Tripotânis, aquela região Trípoli, aqui também com o Egito, e olha como que ela diminui e aumenta a sua largura, aumentando territórios que ficou sob o domínio inglês. Juntando povos que tinham línguas diferentes, que tinham culturas diferentes, que inclusive poderiam ser povos africanos rivais, podem ser, que foram unidos dentro dessa região. Pensa quantos povos africanos viviam nessa região em 1880 e que tiveram que ser todos eles unidos por um único governo aqui em 1913, que é o governo francês, que está em azul. Esse é o problema chamado conflito étnico, que nós vamos discutir na aula de hoje. Como que pode essas fronteiras artificiais ter unido de uma maneira descabida e desrespeitosa povos étnicos africanos completamente diferentes, dentro de um único, vamos chamar de país, protetorado, províncias, dominado por essas potências europeias. Fronteiras artificiais. Nos dias atuais, a etnicidade, então um conflito étnico, de grupo social, não é obrigatoriamente o fato gerador dos conflitos na África. Olha que interessante. Mas sim um argumento. Eu trouxe, inclusive, para vocês quem foi o professor. Aqui eu trouxe desse artigo, um estudo bem bacana, sério, e esse professor falou o seguinte, que as brigas, os conflitos atuais na África hoje
étnicos não é o gerador de conflitos na África, mas sim um argumento, uma justificativa usada pelos políticos para mobilizar seus apoiadores, seus fiéis. Mas, na verdade, os interesses desses políticos é em busca de poder, de riquezas naturais e de recursos. Mas sim que os motivos são dois que geram guerras na África hoje, segundo esse professor. Comida, fome, né, e terra. Esses são os dois motivos geradores de conflito. No entanto, sob o discurso dos políticos e de lideranças africanas locais, que estão interessados pelo poder, pela riqueza e pelos recursos, eles se utilizam dessa justificativa das diferenças étnicas. Mas aqui, nesse slide, segundo o professor, não é o motivo, e sim a justificativa. Casos como Congo, Somália, Mali, Senegal e Ruanda. O professor Diallo é o responsável por esse artigo. Portanto, a partilha da África não ocorreu, vocês viram nas aulas passadas, da Conferência de Berlim, como se tem dito. A África foi partilhada entre as potências europeias nos anos que se seguiram na conferência, por meio de acordos bilaterais entre elas. Entre 1885, o ano da conferência, olha lá, 1880, 5 anos antes da Conferência de Berlim, 1913, olha a diferença da conferência, pós-Conferência de Berlim. Mas não é a Conferência de Berlim a responsável pela partilha da África, e sim resultado dessa divisão, né? Ou no contexto das divisões. Depois o que se segue é um show, como diz o outro, né? De domínios, de invasões, de guerras, de Inglaterra bombardeando o Egito por disputa da região do Canal de Suez, absurdos, extremidades, violências aplicadas pelas potências europeias para conquistar esses territórios africanos. Os tratados bilaterais que se seguiram à conferência desenharam um novo mapa da África. São os tratados bilaterais que surgem, inclusive, também da Conferência de Berlim, que concluem um novo mapa da África, que é esse aqui que vocês estão vendo. Em 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive, não, diga-se de passagem, não por acaso, porque depois da Primeira Guerra Mundial você tem também consequências diretamente nas suas colônias, com esses países que vão ser derrotados ou que vão ser, né, no caso, vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Entre 1885 e 1907, por exemplo, a Grã-Bretanha e a França concluíram entre si, olhem só, 249 acordos entre a África Ocidental e a África Central. Os tratados fecham, então, uma nova conferência, uma nova fronteira. Eu trouxe para vocês aqui um mapa da África de 1904, mostrando todas essas novas fronteiras, semelhante a essa que nós temos aqui mais visível, mas essa aqui é o que as potências europeias utilizavam. Olha o tamanho da região da África francesa e a região da África inglesa. Impressionante o tamanho do domínio deles. Agora com vocês, como foram estabelecidas as novas fronteiras impostas pelas potências europeias no continente africano? Galerinha do 8º ano, caprichem! Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
voltei. Vamos fazer uma correção junto comigo? Deixa eu fazer a primeira minha correção. Na aula passada nós comentamos sobre a Bélgica, mostrei para vocês, inclusive no mapa, e tinha lá um estudo dizendo, estatística até, a galera me ajudou aqui, dizendo que a Bélgica tinha 30 mil quilômetros quadrados, só fazendo essa correção. E que o Paraná, se nós comparássemos, tem 200 mil quilômetros quadrados. Eu tinha falado num tamanho um pouco errado, tá bom? Então, colocando aqui novamente, a Bélgica, caberia praticamente 6 Bélgicas no tamanho do Paraná atual, pra vocês terem uma ideia de tamanho do país chamado Bélgica e o estado do Paraná. E a população praticamente a mesma, 11 milhões. Ok? Vamos corrigir junto. O imperialismo dos países europeus redesenhou o mapa da África, fixando novas fronteiras artificiais, misturando culturas, línguas diferentes, separando povos que tinham grande identidade cultural, o que contribuiu para a eclosão de guerras entre os próprios africanos. Algumas delas se prolongam até os dias atuais. Bom, as disputas territoriais, esse é o principal ponto. Fecho esse penta, não é penta da seleção, né? O penta de 5 aulas, né? Fechamos essa epopeia, aí achei um termo, a epopeia de 5 aulas falando sobre o imperialismo da seguinte maneira. As disputas territoriais que vão ser utilizadas pelas potências europeias, mas não tinha a Conferência de Berlim, professor? Não tinha os acordos bilaterais? E eles são respeitados? E realmente os interesses da França, da Inglaterra, da Bélgica, da Alemanha, da Itália, de Portugal, Espanha, entre elas não acabam acontecendo, inclusive, em momentos mais acirrados, de acordo com a história, de acordo com os historiadores, especialistas, além dos ânimos se acirrarem por disputar territórios africanos, chegou em alguns momentos a acontecer a eclosão de conflitos armados na África, entre essas potências. Por isso, que eu até comentei na aula passada, tinha um cheirinho de guerra no ar, por isso a Conferência de Berlim para tentar estabelecer os interesses de cada um, para evitar uma guerra. Por isso o surgimento nesse contexto do chamado, enfim, o Prêmio Nobel da Paz, para tentar homenagear e valorizar qualquer tipo de intenções que valorizassem, desculpe o trocadilho, a paz, né? Esses motivos estão dentro desse contexto de disputas territoriais. É isso que o imperialismo representa. Professor, por que estudar o imperialismo? Porque ele é um motivo econômico da Primeira Guerra Mundial. Mas não é a morte lá, professor, lá o assassinato do príncipe francês. Exatamente, isso é o estopim. Mas para acontecer uma guerra do tamanho da envergadura da Primeira Guerra Mundial, teve todo um contexto, século XIX, todo um contexto, início do século XX, e um dos motivos que dão um pano de fundo para a Primeira Guerra Mundial é exatamente o que nós chamamos de imperialismo. Junto com ele nós colocamos depois, junto com Modris Eckstein, nós colocamos o motivo cultural, o motivo psicológico, a primavera dos povos, a sagração da primavera, desculpe. Você coloca questões tecnológicas, desenvolvimento militar bélico, tem vários outros motivos. O chamado barril de pólvora, a Europa como um barril de pólvora, mas um motivo econômico, nós colocamos o imperialismo. Uma zona de influência, portanto, nascia, como que surgia um domínio colonial dessas potências na África? Ela nascia de uma declaração, então chegou lá, vamos pegar novamente o exemplo, do Leopoldo II, o rei da Bélgica, olha, eu quero ser proprietário dessa região do Congo. Se nenhum outro país, nenhuma outra potência contestasse o interesse de uma potência europeia, simplesmente estaria legitimado. Era dessa maneira que a Conferência de Berlim previa, era dessa maneira que eles se entendiam diplomaticamente. Então a Inglaterra levantou a mão, olha, eu gostaria de ser dono do Canal de Suez. Se nenhum outro país contestasse a decisão, o seu interesse internacional, as outras potências simplesmente aceitariam. É claro que houve uma situação disputa entre a França e a Inglaterra pelo Canal de Suez, na região do Rio Nilo até o Sudão. Isso aqui, inclusive, é um documento, é uma ilustração da época, mostrando os franceses com sua força militar naquela região da África do Rio Nilo, que eles tinham interesse pelo Canal de Suez.
Essa disputa pelo canal de Suez no finalzinho do século XIX entre França e Inglaterra, a Inglaterra acabou ganhando, inclusive, esse braço diplomático, não chegou a ter derramamento de sangue, não chegou a ter um conflito armado, né? Não chegou a ter muitas ameaças, sim, mas um conflito com derramamento de sangue, com milhares de mortes, de um dos dois lados, entre França e Inglaterra, não aconteceu. Por isso que não é uma guerra, e sim um incidente, chamado Incidente da Fachoda. Fachoda era o nome do lugar, da região ali próximo do Canal de Suez, em 1898. Chegou a ter muitas ameaças, inclusive soldados franceses armados na região, ameaçando atacar a Inglaterra na região, caso não entregassem a região do Canal de Suez. A Inglaterra se apresentou dizendo que não, essa região foi comprada, compramos do Egito, que absurdo, compramos do Egito o Canal de Suez, essa região está totalmente dominada pela Inglaterra, e então vamos ter então uma guerra. Ficou um momento diplomático muito delicado, os ânimos se acirraram muito, e, ironicamente, termina da seguinte maneira, com 1904, com a Tríplice Entente, e uma espécie de uma aliança de acordo entre França e Inglaterra muito interessante. A Tríplice, um grupo de entente, na verdade, acordo e entente. Depois vai se tornar Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, mas o termo era acordo e entente entre a França e a Inglaterra. Vamos fazer junto esse quiz? Nome do incidente que marcou a disputa territorial, região do Egito entre França e Inglaterra. É a letra A, Guerra da Líbia? Não. É a letra B, Incidente da Fachoda? Não. É a letra C, Incidente do Canal de Suez? Não. Letra D, é um incidente núbio? É letra A, B, C ou D, galerinha, oitavo ano? Muito bem, acertou, é o incidente da Fachoda. Fechamos? Fronteiras artificiais, tratados bilaterais, discutimos, gostei dessa aula. Pô, parabéns, galerinha. Aula 90, não percam a próxima aula, Guerra do Ópio, Revolta dos Boxers e a Partilha da Ásia. Outro tema muito bacana. Fechamos aí, só agradecimentos, galerinha do oitavo ano. Até uma outra oportunidade. Foi muito bacana estar junto com vocês nessa. Foco nos estudos, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Valeu, até!